é o nosso próximo convidado, professor de Direito Eleitoral, o professor Clever Vasconcelos. Promotor Clever Vasconcelos, muito obrigado por atender mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. É um prazer falar com você. O senhor está acompanhando já, né, desde o início da votação, a região aqui do Butantã, não é isso? Isso, desde as primeiras horas, a gente já está visitando as escolas, inclusive estou numa delas aqui, sessão por sessão, urna por urna, verificando a regularidade do processo, viu, Agostinho? Legal. A gente tem ouvido de ouvintes aqui, também de reportagens dos nossos repórteres que estão pela rua, que a impressão no visual, Dr. Clever, é que muita gente decidiu antecipar, foi votar no primeiro horário. A gente tinha inclusive filas antes da abertura das urnas. As filas foram cumpridas, longas no começo, mas foram desfeitas rapidinho, exatamente por esse processo mais rápido. O senhor notou isso também, que teve muita gente que decidiu votar logo cedo, já para cumprir o seu dever e depois aproveitar o domingão? Percebi também, viu? Aqui nos colégios, eu acho que foi aquele reflexo do primeiro turno, né? Que as filas estavam grandes. Agora, nesse segundo turno, as pessoas estão indo mais cedo. E eu tenho reparado, quando eu vou visitar as sessões, as salas de aula das escolas, eu fico sentadinho olhando ali, fico cronometrando. O eleitor tem demorado não mais do que 20 segundos, viu? Então, não tem muitas filas. Ainda estamos com cadastramento biométrico. Tem gente fazendo cadastramento biométrico. Mas mesmo assim, eu acho que o tempo ainda é curto. A média de votação tem sido 20 segundos. Tende a ser assim mesmo, né? Tende a ser assim mesmo. E aí, o senhor não tem visto grandes problemas? Por exemplo, o que a gente viu aos montes no primeiro turno e que acho que agora no segundo turno não deve ver. Santinhos espalhados pelo chão, não, né? Não, olha, eu vou te falar que nas escolas que eu visitei nessa parte da manhã, tem algumas ainda reservadas para tarde, eu não tenho visto nenhum papel no chão. Eu percebo muitas vezes, Agostinho, que os papéis são mais nas eleições proporcionais. Nas eleições majoritárias, eu acho que os candidatos não têm investido nesse tipo de campanha eleitoral. Têm investido mais na questão eletrônica, redes sociais, etc., que hoje está proibido, né? É isso, hoje está proibido. Agora, professor, só para a gente, é obrigatório a gente retomar alguns pontos que são já conhecidos da maioria, eu creio, mas, enfim, vale a pena a gente reforçar para evitar mal-estar, para evitar problemas, enfim. O que a pessoa tem que levar, o que ela não pode levar, celular, qual é o documento que ela pode depois de votar, ficar ainda na escola, ali na região onde ela votou, o que ela pode e o que ela não pode, professor? Vamos lá. Bom, para a votação, primeiro você precisa saber a sessão que você vota e a zona, e o colégio. Eu percebi que no primeiro turno, muita gente ia no cartório eleitoral votar. Colocava no Google lá o endereço do cartório, só que no cartório eleitoral não dá para se votar. Tem que verificar a escola que você está registrado na sessão. Aí, chegando na escola, basta o número o título de eleitor, né? Ou a carteira de identidade. Se você tem a carteira de identidade, sabe a sessão, não tem problema. Agora, é recomendável sempre levar o título eleitoral, a carteira de motorista, uma carteira profissional qualquer, ou pode substituir pelo e-título, né? Tem bastante gente votando com e-título. E a questão da boca de urna, o que eu visto é o seguinte, as pessoas estão votando e voltando para casa. O que não pode é você ficar com a camisa do candidato. Você pode votar com a camisa do candidato, com o boné do candidato, com a meia do candidato, não tem problema. Agora, você não pode ficar em um tótem humano em frente à escola, servindo como se fosse uma propaganda eleitoral humana. Então a pessoa vai, vota e depois retorna para casa tranquilamente. Porque se ficar plantado na sessão eleitoral, na zona eleitoral, isso é propaganda eleitoral, né? Aliás, o senhor contava pra gente que no primeiro turno o senhor chegou a flagrar uns espertinhos que estavam tentando dar ficar ali bobeira ali e tal, e o senhor teve que dispersar o pessoal, né? Eu passei de carro assim na frente de uma escola e tinha um sujeito com a bandeira, segurando a bandeira pendurado lá, né? Eu falei, meu senhor, por favor, o senhor pode voltar para casa, porque
Com a bandeira só pode ser votar. Você não pode ficar aqui como se fosse um mastro de bandeira humana em frente à escola. Aí ele obedeceu direitinho, a gente falou com jeitinho, tem que ter muita calma nessa hora, muito equilíbrio, muita razoabilidade. A gente tem que entender que as pessoas têm as suas frustrações, as suas alegrias. Então foi tranquilo e ele voltou para casa tranquilamente. Tá certo. O senhor falou que tem gente ainda fazendo a biometria, né? Talvez pessoas que não votaram eventualmente no primeiro turno, porque as que votaram e passaram... Eu, por exemplo, eu não sabia que eu tinha a minha biometria, eu não tinha feito a biometria, na verdade, mas o Tribunal Eleitoral cruzou dados, né? Do Renavan, inclusive, e como eu tinha renovado a minha habilitação há pouco tempo, eles pegaram a biometria do Renavan e usaram. Demorou um pouquinho, aquela coisa do dedo que não funciona no primeiro, vai tentar no segundo e tal, não sei o que, e foi. Para essa pessoa que já passou por essa prova, digamos, no primeiro turno, a tendência é que seja mais fácil agora no segundo, né? Porque aí não há necessidade do cadastramento. O que você pode fazer é só colocar o dedo que você cadastrou e pronto, já está registrada a sua presença. Aquelas pessoas que não votaram no primeiro turno, e quem votou no primeiro turno não impede, pode votar no segundo turno tranquilamente, aliás, deve. Não tem nenhum tipo de problema. E eu percebi aqui, nas escolas, observando, nas sessões eleitorais, que muitas vezes a pessoa coloca o dedo uma vez, coloca duas vezes, passa aquele paninho, o dedo está um pouco gorduroso, você come aquela pipoca, etc e tal. Então, aí dá certo. Então, isso vai economizar para o eleitor uma ida para o cartório eleitoral. Porque imagine só, o eleitor teria que ir no cartório, fazer o cadastramento da biometria. Agora não. Na própria sessão eleitoral ele faz isso e não precisa aí depois gastar tempo e ir no cartório eleitoral fora do período de eleição. Tá certo. Mais uma coisa que é recorrente também aqui, doutor, é aquele caso da pessoa que vota usando a biometria e depois ela é obrigada, pedem a ela que ela assine o papel, né? Aconteceu comigo isso. Eu fiz pela biometria e tive que assinar mesmo assim o livro lá. Me pareceu algo exagerado, mas não tem nada de errado nisso. Se a pessoa fizer a biometria e assinar também, isso não compromete em nada, não atrapalha em nada, não adianta, não precisa ficar assustado com isso, né? Não. Na verdade, o sistema eletrônico ele tem a capacidade de armazenamento de arquivo. E a capacidade de armazenamento de arquivo é o arquivo da sua digital. Então a sua digital fica computada lá no disquete, informando que você votou. Então não tem esse tipo de problema. A assinatura é importante porque é mais uma conferência. Porque de repente, se há alguma impugnação de sessão e a Justiça Eleitoral está preparada para isso, o caderno de presença também é uma confirmação. Então eu acho que o seguro morreu de velho aí. É bom a gente... quanto mais comprovação da presença, é sempre melhor, viu? É lógico, melhor pecar por excesso do que por falta. Doutor Clever Vasconcelos, tem gente que ficou assustada no primeiro turno porque tentou abrir a urna, né, com a digital, não houve a leitura por uma série de motivos e tal, e aí o mesário usou a digital dele para abrir a urna. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque algumas pessoas ficaram assustadas, achando, eu estou votando na minha frente, no meu lugar, como é que é isso? Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, por favor. Porque o mesário, ele tem a capacidade de encerrar a votação, de inaugurar a votação. Ele é autoridade ali na sessão eleitoral. Então, para essa manipulação, o mesário tem um cadastramento. É como se fosse a senha dele, não é? Ele é funcionário público nesse dia da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal. Então, ele tem autoridade para o comando daquela mesa. Então, para encerrar uma votação, algum tipo de situação que possa causar naquele dia, a autoridade dele, a comprovação, até para fins de responsabilidade, tem o cadastro biométrico. Eu vou dar um exemplo para vocês, para o teu ouvinte, verificar o que se passou aqui, por exemplo. Eu fui numa sessão agora de manhã, 2 ou 3, bom, eu fui em várias, mas em 2 ou 3 o que aconteceu? A urna parou de funcionar. Aí como é que faz? A urna parou de funcionar, você liga e desliga no botãozinho atrás dela, um botãozinho vermelho e verde, dá mais ou menos 4 segundos, 5 segundos, liga de novo, e aí digita uma conferência de teclado. Conferência de teclado, digita um número correspondente que está na informação da Justiça Eleitoral, e a urna
passa a voltar novamente. Na hora que ela volta a funcionar, todos aqueles votos que foram computados anteriormente, por exemplo, 40, 50 votos que já foram dados, eles ficam armazenados. É como se fosse você desligar o celular e ligar, e todo aquele arquivo de informação do seu celular permanece íntegro, né? Então, isso é muito comum. Isso é muito comum pelo sistema. O sistema aquece, é muita informação, mas isso não impede a regularidade da contagem de votos. Tá tudo tranquilo, viu, Agostinho? Eu acho que uma das coisas boas, a gente tem muita coisa que preocupou a gente ao longo desse período eleitoral, infelizmente, né? Mas acho que tem algumas coisas, algumas lições que eu espero que sejam positivas desse processo todo. Uma delas é em relação à urna eletrônica. Acho que aos poucos, né, Dr. Clever, a gente está superando as dúvidas, as suspeitas, as notícias falsas que foram criadas em relação à urna eletrônica e a seriedade dela, a garantia de que o voto vai ser computado, vai ser contabilizado, que não há forma de você fraudar. Acho que isso a gente vai tirar como lição desse processo todo, né? Não tenha dúvida. Houve muita politização desse tema, né? Nós, da Justiça Eleitoral, ficamos tranquilos, ficamos serenos, trabalhamos no sentido do desenvolvimento do sistema ao longo desses anos todos. O eleitor tem que ficar tranquilo, o processo é confiável. E também, Agostinho, confiável é a transmissão de dados. Quando acabar a eleição, agora às 17 horas, nós vamos transmitir os disquetes através de um ambiente seguro, e um ambiente que não está ligado na internet. É um ambiente exclusivo da Justiça Eleitoral, que vai ao TSE, o disquete ele é transmitido, demora um tempinho para chegar, o TSE acusa o recebimento, e depois, na hora em que a eleição terminar de vez, os partidos políticos e nós do Ministério Público Eleitoral podemos conferir com os boletins de urna em papel aqueles dados constantes do sistema eletrônico totalizador do TSE. Então, o sistema é totalmente seguro, não tem nenhum problema. Então, o eleitor pode ficar tranquilo que a Justiça Eleitoral brasileira, tecnologicamente, deu um passo maravilhoso aí. Não tem dúvida. A gente está conversando com o professor de Direito Eleitoral, promotor da Justiça Eleitoral, Clever Vasconcelos. Professor, só para a gente encerrar, que eu sei que o senhor tem muito trabalho aí para percorrer vários locais de votação, e é importante para nós que seja muito bem acompanhado pelo senhor, por seus pares, por representantes de partidos, enfim, para todo mundo ficar seguro de que o seu voto vai ser contado e no final vai ser escolhido aquele que a maioria quiser. Levando em conta todo esse processo dinâmico, o fato da gente ter uma votação muito mais rápida nesse segundo turno, a expectativa do senhor é o quê? Que a gente tenha o resultado já final da eleição. Que horário? Dá para prever ou difícil ainda? Olha, pelo que nós costumeiramente atuamos no trabalho, eu afirmo um ponto. Ele será mais rápido do que o primeiro turno, porque a eleição só majoritária para governador e presidente, governador dos estados, né? Eu tenho a impressão que na noite de hoje, dependendo da diferença, isso vai depender muito da diferença do número de votos. Se a margem for muito próxima, nós não conseguimos ter um resultado já conclusivo, né? Agora, se houver um tipo de uma margem maior para um ou para outro, eu acho que no dia de hoje já se tem a definição do candidato vencedor. Perfeito. Professor Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral, promotor da Justiça Eleitoral, muito obrigado, viu, pela sua companhia mais uma vez, por compartilhar o seu conhecimento com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. O senhor já votou ou não? Já votei. Votou. Foi um dos primeiros a votar na minha sessão. Então tá bom. Saindo daqui vou votar também. Que dia gostoso. Como é bom, né, a gente poder escolher livre de pressão, sem nenhum problema, com a consciência tranquila, levando em conta os conceitos que cada um tem, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas é assim que tem que ser mesmo.